que a Assembleia de Deus não tinha pastora e que nem abria espaço para mulher pregar nem para nada. E que se nós estávamos ali, como obreira, nós éramos rebeldes. Vou contar para vocês a maior experiência que eu tive. Eu pregava em tudo quanto era igreja. E eu fui convidada para pregar no Acre. Eu fui com a minha irmã Senete, que já dorme no Senhor. Eles mandaram a passagem aqui para o Rio. Cheguei lá, não tinha ninguém esperando na rodoviária. E a gente não conhecia nada. Eu olhei para minha irmã e disse assim, é perigoso a gente pegar um carro aqui. Aí eu disse para ela, eu vou orar. E eu orei e pedi ao Senhor, fala com o casal que vinha nos buscar. E traz eles, Senhor, nós estamos aqui. Já estavam dormindo. Deus acordou a esposa e ela levantou, sacudiu o marido. Levanta bem, levanta, levanta. Ele disse, o que houve? Vamos buscar as irmãs, estão esperando na rodoviária. Aí ele levantou, como é que você soube? Ela telefonou para mim. Ele olhou, você está maluca? A gente não tem telefone. Deus falou com ela. Aí foram nos buscar. E era um morrinho, para tomar um banho, tinha que descer lá no poço, pegar água. Uma prova. No dia seguinte nós fomos para a igreja. Era o primeiro dia do trabalho, aniversário Circo de Oração e do conjunto de mulheres. Nós sentamos na frente. Aqui, cantou 17 hinos da harpa. E nós não fomos nem apresentados. Gente. E a minha irmã, que era natureza mais assim, bateu na minha perna, vamos embora, isso aqui é uma humilhação. Eu disse para ela, cala a boca. Quem não estiver disposto a sofrer pelo reino de Deus não deve nem sair de casa. Nesse período, depois que nos convidaram, mandaram passagem, mandaram tudo, teve alguém que foi na igreja e convenceu o pastor que a Assembleia de Deus não tinha pastora e que nem abria espaço para mulher pregar nem para nada. E que se nós estávamos ali, como obreira, nós éramos rebeldes. Então, o que ele fez? Convidou o pastor de uma igreja vizinha para ir me substituir. Mas não nos falou nada, estava tudo pago. Aí quando chegou esse pastor, já quase 11 horas da manhã, ele com o microfone na mão, justificando porque que atrasou, porque 3 pneus do carro dele furou na estrada, ele com a mão suja limpando, e eu e a minha irmã sentada ali assistindo. Eu disse para minha irmã, esse cara foi meu aluno na EPO em São Cristóvão. Aí ele está pregando, olhou, fez assim, é a professora Antonieta que está aqui? Eu digo, sim, meu irmão, em corpo, alma e espírito. Ele vira para o ministério que está atrás dele, o púlpito era no alto. E disse assim, pastor, o senhor conhece essa irmã? O pastor disse, não. Ele virou e disse assim, eu sou pastor hoje porque ela me ensinou a ser pastor. Não vou ensinar a minha professora. Me permite dar minha vez para ela? Aí o pastor fez assim, sim, contra vontade, né? Porque ele tinha tratado outra coisa. Aí ele me chamou ao púlpito. Eu cumprimentei a igreja e fui ao pastor. E fiz a seguinte pergunta, pastor, o senhor, como o pastor líder dessa igreja, me permite usar este microfone e falar às tuas ovelhas? Ele disse, sim. Olha, a igreja não ouviu. Eu repeti a pergunta e botei assim. Quando ele falou, sim, que a igreja ouviu. Aí eu voltei para frente do púlpito. Comecei a pregar. Quando eu olho para a porta, entra 5 homens. Um defunto. Mandaram buscar no hospital. Morto. Chegou e botaram assim na frente do púlpito. Aí eu perguntei para o diácono que estava do lado. O que é isto? É uma prova para vocês. Se vocês são mulheres e são pastoras, a Assembleia de Deus não tem pastora, então você vai ter que ressuscitar esse defunto para provar que vocês não são rebeldes. Ressuscita esse morto. Eu parei assim, fechei os olhos, fiz uma oração aqui e disse, Deus, eu nunca esperei passar uma prova dessa. Sou filha de pastor. Eu nunca vi um pastor e nem meu pai ensinar como é que se ora para tu ressuscitar um morto. Se tu estás me dando uma aula, me dá sabedoria. E o defunto ali, a igreja toda em pé, calada. Aí eu disse para o Senhor, o que eu faço? Perguntando aqui. O Senhor disse para mim, desce, tem mais santidade lá embaixo do que aqui em cima. Aí eu desci, chamei a minha irmã e disse, fica aqui nos pés, eu fico na área da cabeça. O Senhor disse, não põe a mão, prepara a igreja. Eu pedi que a igreja toda levantasse a mão e fizesse oração silenciosa. E eu orei e pedi ao Senhor, devolve a vida deste homem, porque eu sou tua serva. Prova que tu estás comigo e que eu te sirvo em verdade. Aí o Senhor disse, não põe a mão. Ordena que o espírito de vida volte e o espírito de morte saia. Eu orei e ele começou a mexer os olhos aqui. Aí o diácono olhou assim, e ele está mexendo os olhos. Eu disse, fique quieto. Eu olhei para ele, perguntei o nome dele, chamei. E disse, diga glória a Deus. A voz não saía. Eu disse, em nome de Jesus, diga glória a Deus. Ele, glória a Deus. Eu digo mais alto. Botei o microfone para que a igreja ouvisse. Eu disse, levanta. Dobra o joelho aqui. Vou agradecer a Deus pela sua vida. E apresentei para a igreja, está aqui, vivo. Deus batizou ele com o Espírito Santo. Ele saiu correndo pelo meio da igreja toda, dando a volta. Eu pensei que acabou. Aí o rapaz levou, sentou ele. Eu fui continuar a mensagem. Quando eu olho para a porta, está entrando uma família, marido, mulher e filho. Um garoto de 10 anos. Aí eu olhei para a irmã e perguntei, isso aí?
É outra prova para vocês. Mandaram buscar em casa. Família de cego de nascença, pai, mãe e filho. Eu fechei os olhos e disse, Deus, e agora? Eu fechei os olhos. Aí uma voz veio assim no meu ouvido. Filha, o que o cego vê? O que você responderia? Nada. Foi o que eu respondi. Aí perguntou a segunda vez. Eu respondi outra vez. Nada. Aí perguntou a terceira. Aí eu parei. Eu botei a mão aqui e disse, então as duas respostas estão erradas, certo? Aí eu aqui, orando na mente. Aí eu disse para o Senhor, me dá sabedoria para entender o que tu estás me ensinando para realizar a tua obra. Aí perguntou a terceira vez, o que é que o cego vê? Aí eu fechei os olhos, apertei. Eu disse, treva, escuridão. Aí a voz disse para mim no meu ouvido, repreende o espírito de trevas e decreta luz para essas vistas. Olha, quando o garotinho virou assim, papai, eu estou te vendo. E o pai abraçou ele aqui assim e disse, eu também estou te vendo. Aí orou para a esposa e disse, bem, eu estou te vendo. Ela disse, eu também estou vendo vocês. A igreja de pé caiu um poder tão grande. Eu disse, não há necessidade que eu pregue mais. O Senhor já provou que está conosco. Aí foi para o almoço. Farofa, eu não sei que bicho que era, se era carneiro, se era que eles botaram numa fogueira assim. Aí trouxeram aqueles pedaços feitos perna, igual do tamanho da perna de um cachorro. Estava na brasa, botaram assim para a gente comer aquilo. Nem faca, nem colher, nem garfo. Duro. A minha irmã disse, eu não como isso. Eu ainda tentei, mas duro. Eu disse, deixa aí. Bebemos água, levantamos, saímos. E eu ainda fui pregar em cima de uma carroceria de caminhão. Estamos lá em cima. Sim, a praça. Eles convidaram tudo quanto era centro de Umbanda, igrejas católicas e outras ali. Era como se houvesse uma prova, achando que nós éramos rebeldes. Assembleia de Deus. Aí eu estou em cima no púlpito, comecei a pregar. Eu vejo um carro vir, encostar lá no meio-fio. Eu vi o motorista descer, passar para o outro lado, abrir e tirar um homem. E o homem veio com duas muletas. E ele segurando, trouxe-se para o meio da multidão. Aí o Senhor falou comigo no púlpito, em cima da carroceria. Está vendo esse homem? Eu vou salvar e vou curar. E ele será para você e para tua irmã o que Zaqueu foi para Jesus e os seus discípulos. O Senhor falou comigo lá em cima da carroceria. Aí eu virei para um diácono que estava em cima e disse, traz aqueles dois homens mais para frente. Aí ele parou assim numa distância. Eu pedi, tira as muletas dele. Eu disse para ele, olha para mim, diga glória a Deus. Glória a Deus não saiu. Quando saiu, eu fiz ele falar 7 vezes, glória a Deus. Eu disse, me dá as muletas. Peguei as muletas, joguei em cima da carroceria. E disse, olha para mim, levante as duas mãos. Aceita Jesus. Ele disse, aceito. Eu disse para o Senhor, visita ele do alto da cabeça até os pontas dos pés. Em nome de Jesus, vem dando glória a Deus até aqui à frente. A perna dele começou a movimentar. E Jesus repreendeu a paralisia. Eu disse, volta lá. Fiz isso 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O poder caiu. Amém. Jesus libertou. O que estava com ele era filho dele. Aquilo foi resultado de um acidente de carro. Aí o homem não me deixou. Não, vamos lá em casa para a senhora fazer uma prece dessa pela minha família, está tudo em casa, nós vamos almoçar, eles não almoçam enquanto eu não chego. Foi a comida que nós tivemos. Eu pedi permissão, pastor, fui com eles. Menino, uma casa de luxo. Graças a Deus. Era o segundo homem mais rico da cidade. Aí ele tinha um quarto de hospedagem, nos convidou para lá, foi buscar nossa bagagem onde nós estávamos, nos botou naquele quarto de luxo, um almoço que você precisava ver. O carro dele passou a ser a nossa condição. Amém. Olha como é que Deus faz as coisas.